Pessoal, vamos lá? Campo magnético e carga elétrica. Olha só, aqui no cantinho nós temos um ímã. O ímã ele tem o polo sul e o polo norte. Polo norte com norte ou sul com sul se repelem, mas o sul e o norte se atraem. Aqui nós temos uma magnetita na esquerda e o polo sul magnético no norte geográfico e o polo sul geográfico no norte magnético do nosso planeta Terra. Porém, ele não está exatamente ao mesmo ponto, certo? Ele existe uma inclinação. Caso, se você seguir a bússola, ela não vai te levar para o norte, vai te levar para o sul magnético, que é um pouco distante do norte geográfico. No caso de norte e sul, nós temos uma atração. Porém, essa atração, na medida que se afastam os ímãs, ocorre uma redução, uma distância. Se você aumentar 2 vezes, a força cairá para 4. Se você aumentar 3 vezes, a força cairá para 9. E aqui no lado direito, nós temos a questão da inseparabilidade dos polos do ímã. Uma característica do ímã muito interessante é que se você quebrar ele ao meio, você não vai separar os polos, você vai criar 2 ímãs. Se você quebrar esses 2 ímãs, você vai criar 4 ímãs, e assim por diante. Que o campo magnético ele sai do norte, ele sai do polo norte e entra no polo sul, como está especificado aqui na figura, onde tem uma bússola que o campo sai do norte. O campo magnético uniforme ele é feito com linhas paralelas. Então, por exemplo, nesse ímã em C, você percebe que ali no centro existem linhas paralelas. Outra coisa interessante que nós temos que ressaltar é que o campo magnético ele é algo tridimensional, mas nós estudamos ele no plano. Então, como que nós falamos sobre o campo magnético? Quando nós temos X, significa que está entrando no plano. Quando nós temos um pontinho, ele está saindo do plano. Para relacionar, nós podemos pegar esse dardo da figura. Esse dardo, ele fala o seguinte: o Xzinho é como se você estivesse jogando dardo no papel, e a pontinha é como se você estivesse jogando dardo para fora do papel. Nesse caso aqui, se nós temos uma carga elétrica, o campo não vai alterar nada na partícula. Se ela está parada, vai ficar parada. Se ela está andando na mesma direção, ela vai ficar andando na mesma direção. Isso só vai ter uma alteração quando a carga com um certo ângulo e velocidade no campo magnético. Nesse caso aqui, nós temos a regra da mão esquerda, ou regra de Fleming, e temos a regra da mão direita. É interessante vocês perceberem o seguinte: na regra da mão esquerda, nós temos força, campo e velocidade. Você pode decorar como fiz, bom, vestibular. E a regra da mão direita é como se fosse a força saindo da palma da mão, os dedos são o campo, e aqui o dedão é a velocidade. Quando a velocidade tem direção perpendicular ao campo, vai sofrer uma rotação, e essa rotação vai ser um movimento circular uniforme, ou seja, vai ter um raio e vai ter um período. O raio nós podemos ver pela equação R igual a massa vezes velocidade sobre carga sobre campo magnético. E o período é igual a 2π vezes a massa sobre a carga vezes o campo. Para memorizar, nós temos algumas analogias com frases. Por exemplo, o raio você pode decorar: Rabi, me vê um quibe. E no caso do período, você pode completar a frase do Rabi. Então fica assim, ó: Rabi, me vê um quibe. Também 2 pimentas no meu quibe. Se a partícula entrar com uma determinada velocidade e um determinado ângulo, nós temos as decomposições das velocidades paralelas e perpendiculares ao campo. Nesse caso, que é o movimento helicoidal uniforme. Se você tem a equação do passo, você consegue saber a distância de uma parte do movimento exatamente até a outra parte do movimento. E o passo é dado por 2πmv cosseno θ sobre k vezes b. Infelizmente, com essa eu não tenho uma frase pronta, mas se vocês tiverem, pode colocar nos comentários. Para finalizar, nós temos as auroras polares. O planeta Terra ele tem o cinturão de Van Allen. Normalmente, o que nós sabemos é que há 2 cinturões de Van Allen. Do Sol, uma partícula ionizada, e não atinge a Terra, e sim ela passa por esse campo magnético, espirala e vai para o sul magnético ou norte magnético, onde nós temos as auroras polares, ou aurora boreal ou aurora austral, dependendo de qual polo ela esteja acontecendo. Um exemplo, nós temos o seguinte: um elétron é lançado com velocidade de modo 3,2 vezes 10 na 4 metros por segundo.
perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme e constante de 9,1 vezes 10 a menos 6 Tesla, sendo a massa do elétron igual a 9,1 vezes 10 a menos 31 kg e a carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Caracterize a trajetória descrita por ele, supondo que a força magnética seja a única atuante no elétron. Pois bem, então vamos à fórmula do raio, AB MV 1 kb. A massa nós temos que é 9,1 vezes 10 na menos 31 kg, vezes a velocidade, que é 3,2 vezes 10 na 4 metros por segundo. Tudo isso aqui dividido por uma carga de 1,6 vezes 10 na menos 19, vezes o campo, que é 9,1 vezes 10 na menos 6. Nós podemos cortar esse 9,1 com esse 9,1 e nós temos um raio que vai ficar 3,2 vezes 10 na menos 31 vezes 10 na 4 e embaixo sobrou 1,6 vezes 10 na menos 19 vezes 10 na menos 6. Resolvendo essa equação, nós teremos 2 vezes 10 na menos 2 metros, ou também pode ser 2 centímetros. Ou seja, a resposta fica: quando o elétron é lançado perpendicularmente ao campo, seu movimento é circular uniforme. A força magnética é a própria resultante da força centrípeta. E o elétron descreve uma trajetória circular com um raio de 2 centímetros. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Aquele abraço!